Boa noite a todos, meus irmãos. É sempre com muito prazer, sempre se fazendo essa missão. É com muita satisfação que nós nos deslocamos da nossa cidade, a fim de vir colaborar de alguma maneira aqui com essa casa de trabalho e oração, a convite dos nossos amigos, nossos irmãos que aqui trabalham, mas também reafirmo em todas as oportunidades que o benefício que nós colhemos é extremamente maior do que naturalmente aquele que a gente imagina ofertar quando a gente vem conversar um pouco e refletir sobre o Espiritismo e tem a oportunidade de visitar outras casas. É como se para nós a gente fosse atendido exatamente nas nossas necessidades, não em função de um câmbio, de uma troca de favores, mas em função simples e puramente da própria lei da semeadura. Na medida em que você, de coração, ofertar algo melhor que você possa ofertar para beneficiar o próximo, é natural que você olhe assim que haja nisso qualquer cobrança e também os frutos daquilo que você semeou, daquilo que você ofertou de coração. Eu estava escutando a mensagem do livro Fonte Viva, trabalho do Chico junto à espiritualidade, e sentindo a sensação, na verdade, de relacionar o tema de hoje com a mensagem, porque foi tudo tão encaixadozinho, né? A casa ela fornece um tema para a gente trabalhar, o Evangelho, um ponto. De acordo com a programação da casa, se tem uma mensagem que o trabalhador da casa faz a título de exórdio, ou seja, de reflexão, e vem um trabalhador que a princípio não tem conhecimento de como está sendo o andamento da casa, ele só recebe a pauta para desenvolver. Mas as coisas, em determinadas circunstâncias, elas se encaixam de tal maneira que chega para nós dá vontade da gente sorrir mesmo, mas é aquele bom sorriso, né, que a gente diz, mas parece que é brincadeira como as coisas estão se encaixando, né? E aí a gente vai trabalhar hoje um tema importantíssimo, é um tema contemporâneo, e eu acho que nunca vai deixar de ser um tema atual, desde quando o Cristo fez a advertência até hoje. Enquanto nós tivermos essa necessidade, essa pauta aqui, denominada os falsos profetas, que está consagrado lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, haverá falsos cristos e falsos profetas. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Nunca um tema desse ele se tornou tão atual para que nós possamos fazer o exercício, digamos assim, a autoavaliação e verificar que tipo de fruto nós estamos fornecendo, uma vez que a gente se afirma primeiramente cristão e dentro do cristianismo a gente se afirma dentro do grupo daqueles que levam o espiritualismo como a sua verdade, dentro do grupo dos espiritualistas, o espiritismo. Do outro lado, por sua vez, nós vamos ter aí os materialistas e por aí vai. Mas, no que diz respeito a nós, a nossa própria consciência, em terras e em tempos que está tão fácil falar sobre o outro, a nossa preocupação está tão veemente, tão saltitante em se expressar a respeito do próximo, é muito importante a gente fazer esse exame mental, a gente fazer essa autoavaliação para saber o que é que na verdade nós estamos ofertando enquanto árvores que somos plantadas aqui para desenvolvimento, ou seja, para que nós possamos crescer espiritualmente, a gente possa oferecer
o acalento da sombra pela a caridade, a benevolência, a solidariedade e mais. Ofertar os frutos para quê? Para que aquela composição, enquanto árvore, aí, simbolicamente falando, possa ser transferida para as pessoas que convivem conosco, para os nossos filhos. Ou, em suma, em um português bem claro e objetivo, quem estamos sendo nós, cada um de nós, nas nossas atividades diárias, nas nossas manifestações sociais, políticas, profissionais, quem de fato eu sou, quem de fato eu estou nesse momento, nesse recorte de momento, nesse recorte de vida, vamos recortando até chegar no momento em que nós estamos vivendo. E por que a gente está fazendo essa referência? Em nada tem a ver absolutamente com inclinação filosófica política, mas é porque, se nós pararmos para analisar friamente, eu lhes confesso que a gente chega a temer e ficar assustado quanto ao progresso que a gente está engatinhando e a velocidade que a gente está engatinhando. Às vezes a sensação é que nós paramos. E aí, o livrinho lá, Fonte Viva, dizia na mensagem exatamente o seguinte: olha, Jesus não se escandalizou das fraquezas, do lado obscuro dos homens que ele escolheu. Ele não se escandalizou, ele não se assustou, não se surpreendeu ao acolher Madalena pelo fato dela estar ali acometida de influências negativas. Ele não se assustou em nenhum momento, nem se surpreendeu ao acolher Pedro como uma das principais figuras, sendo Pedro criatura tão preconceituosa, tão dura, tão difícil, mas ele conhecia o coração de Pedro. Muito menos ele se assustou ao escolher o próprio Iscariotes, que entre os apóstolos narra-se que, fora aquela figura e aquele fato apregoado que foi, digamos, da entrega do Cristo para o Sinédrio, o Judas, na verdade, acompanhou a vida de Cristo como um grande amigo, né? E talvez por esse fato ter sido ele a personagem que compareceu naquele momento para o que se denominou a traição, abra-se aí o parênteses, para se falar de traição, pressupõe que aquele que foi traído desconheça as condições da maledicência. E o Cristo não desconhecia em nada, desde o momento que autorizou Iscariotes a se juntar a ele, até o momento que recebeu o beijo, que não foi o beijo que a gente aprende lá no catecismo, ou seja, o beijo do traidor, não, na verdade era um costume da época, né? Esse tipo, como entre os romanos, o aperto de mão pegando o braço, era também o costume da época deixar a face entre aqueles homens. Mas o Cristo sabia, né? O Cristo sabia. A todo momento ele nunca se escandalizou. É tanto que em determinado momento, narra os escritos bíblicos, na medida que guarda a veracidade de cada uma de suas anotações, narra-se que o Cristo, em certa feita, voltou-se para o Iscariotes e disse: vai e faz o que tu tens de fazer. Ora, a gente não poderia afirmar, ele na verdade sabia que aquela transição se daria por meio de uma situação como aquela, em que um dos homens que ele escolheu, pelas razões que ele tinha, achava que se ele passasse a mão do Sinédrio e Roma apoiasse o Sinédrio, ou seja, os homens que estavam lá guardando as leis e ensinando para o povo o que Deus desejava, ele achava que de alguma maneira o povo se levantaria para, num levante social, tomar armas às mãos e combater com sangue o Império Romano. Na verdade, não foi isso que aconteceu, e retrocedeu o povo, inclusive aqueles que seguiam Cristo,
os mais próximos, inclusive, o próprio Pedro, inclusive, retrocederam todos diante do medo e da iminência de ser penalizado, da perseguição e da morte. Não obstante, mais para frente, todos aqueles que estavam próximos do Cristo tiveram um fim parecido, porque abraçaram o ministério do Cristo e foram, de tal forma que alguns apóstolos, a exemplo de Pedro, presos, se disseram indignos de ser crucificados na mesma posição que o Messias tinha sido, tendo nessa oportunidade pedido para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, o homem, o Espírito encarnado, ele é extremamente falencial, e isso aí todos nós sabemos, porque nós somos seres encarnados e estamos falhando diariamente. Mas em determinados recortes históricos, em determinados momentos, a gente chega a temer não só por nós, mas por toda a nossa sociedade. É como se a gente parasse e dissesse assim, o que é que de fato está acontecendo? Para onde nós vamos? Para onde nós vamos? E aí eu acho que é muito importante nesse contexto, a lição vem muito a calhar, quando ela interroga assim, olha, quem serão os falsos profetas? E aí, em vez da gente se voltar para o outro, para os outros, ou para alguém, a fim de examinar se ele ou ela ou eles são falsos profetas, ou que seja, profetizando o que estejam profetizando, o importante é a gente voltar os nossos olhos para nós próprios e dizer assim, que tipo de profeta eu hei de ser? Ora, aqui no que se refere aos cristãos, como categoria que abraça diversos segmentos religiosos, eu não me parece que em nenhum momento Jesus Cristo tenha deixado como ensinamento, seja por meio das parábolas ou, como eu me repito sempre dizendo, no exercício prático do amor e da caridade, porque ele estava longe de ser, como nós temos a tecnologia no Evangelho, um legislador burocrata, ou seja, que só falava para que as pessoas seguissem. Na verdade, na maioria das vezes, Jesus agia e as pessoas, sem entender o que tinha acontecido, ou perguntavam, ou ele se dirigia e esclarecia. Como naquela oportunidade não havia ainda o amadurecimento necessário e os costumes, a condição daqueles espíritos não permitia que ele falasse diretamente, ele criou um veículo que foi o que a gente chama de parábolas, ou seja, ele contava historinhas. Era muito mais fácil para aquela sociedade processar. Mas o interessante é que aí abre-se um parênteses, onde a gente reflete sobre uma frase que diz assim, olha, a quem mais for dado, mais será cobrado. Então raciocine comigo, se naquela época o Cristo reconheceu que aquelas criaturas não tinham condição de compreensão se ele falasse diretamente, e ele fazia isso por parábolas, inclusive para os próprios apóstolos, significa dizer que ele verificou que mais do que as parábolas, ele precisava de fazer para aquelas pessoas atos que fizessem as pessoas compreender. Então assim, não tem nenhuma ação ou palavra, ou mesmo inação que o Cristo tenha cometido, ou seja, tenha feito ou deixado de fazer em algum momento, que não tivesse uma finalidade. Toda a vida do Cristo foi voltada a um mistério, que foi dar exemplo, mas toda a vida do Cristo. Então, quando o Cristo, em determinado momento, ele se abaixa para lavar os pés dos apóstolos, e de início os apóstolos ficam arrepios. Por que ficam arrepios? Porque na casa dos judeus que tinham alguma condição financeira, comerciantes, os publicanos, ou seja, judeus que agiam em nome de Roma na coleta de impostos, que eram riquíssimos, e por aí vai, outras categorias, guerreiros e outros, que tinham condições de ter serviçais,
Era costume da época, como nós temos o costume hoje de, antes de fazer uma refeição, lavar bem as mãos. Na época deles, além de lavar as mãos, era um costume lavar os pés. E por que lavar os pés era um costume? Porque, olha, era diferente naquela época, se caminhava bastante, os calçados não eram esses calçados que nós tínhamos, os pés ficavam em regra expostos, então adquiriam muita poeira, muita sujeira, eram surrados os pés. Então as pessoas, quando recebiam uma visita, o que é que elas faziam? Elas ofereciam, aquelas que tinham condições, chamavam um serviçal para fazer, para que a visita ali chegando pudesse ter os seus pés lavados. Era uma sinalização de que você estava recebendo bem, com educação, aquela pessoa que estava chegando ali com os pés cansados, doloridos, também um sinal de limpeza e de respeito para com a casa que ela estava adentrando. Também se lavava as mãos. Hoje nós ainda continuamos lavando as mãos, porque nós temos outro tipo de calçado, as ruas têm uma outra condição, nos deslocamos muitas vezes com veículos, mas bem, tanto, esse costume era tão característico e era uma forma de se demonstrar respeito, que em um determinado momento Jesus Cristo, ao acudir uma mulher que se atira nos pés dele, quando as pessoas começam a se agitar a fim de dizer que aquela mulher não é uma mulher digna de estar aos pés do Cristo, ele se volta primeiramente para Pedro, que geralmente encabeçava, que era quem tinha a voz mais ativa e era uma pessoa muito, digamos assim, rígida nos seus posicionamentos. Ele se volta para Pedro e diz: Pedro, presta atenção nessa mulher. Entrei em tua casa e não me deste nada para lavar os pés. No entanto, essa mulher lavou os meus pés com lágrimas e com óleo enxugou com os seus cabelos, demonstrando o respeito que aquela criatura tinha para com o Cristo, não obstante que Pedro estivesse ao lado do Cristo todo o tempo, todo o tempo. Nem por isso Cristo desfez de Pedro. Olha, quando Pedro se arrogou de dizer assim: ó, mestre, nunca serei eu a te trair, ele voltou-se para Pedro e disse: Pedro, antes que o galo cante pela terceira vez, você já terás me traído X vezes. Porque ele conhecia o coração de cada um. Então, nesse exercício, onde a gente fala dos falsos profetas, e a lição, ela traz, na verdade, o seguinte objetivo. Ela diz: conhece-se a árvore pelos frutos. Ou seja, o que é que a gente precisa? Diferenciar quem são os verdadeiros dos falsos profetas. Em vez de a gente fazer esse exercício em relação ao outro, a gente vai fazer exatamente aquilo que o grande filósofo disse: olha, conhece-te a ti mesmo, ou seja, vê bem direitinho quem tu és, a fim de você poder se manifestar de maneira mais adequada. Não é que você vai se condenar, mas você precisa entender quem você é de verdade, porque a gente tem uma habilidade muito grande, mas muito grande. Olha, o Espírito, ele é ultra habilidoso quando ele quer elaborar para ele a figura de que ele é o certo, ou que ele é assim, ou que ele é assado. Ele acredita, ele cria aquele mundo, aquele universo, e ele cria com a tal veracidade que ele é capaz de manipular aquele mundo, acreditar naquele mundo, e ele morre acreditando naquele mundo em que ele diz: eu sou certo, ou eu sou errado. Quando a gente coloca para os dois polos, porque a gente vê pessoas às vezes adoecerem porque acreditam que não pode, e às vezes é uma coisa relativamente simples, mas ela entende que não pode, ela entende que é menor, ela entende que é pequena, que não tem razão de existir, e acreditando nisso, ela começa a somatizar e o corpo dela começa a perecer. Por outro lado, a gente tem pessoas que se aferrecem de uma condição que não desfrutam, seja de uma condição moral, seja de uma condição de comportamento social, acreditam na criação que projetaram
usam essa criação e acreditam nessa criação e chegam ao extremo de atacar o outro, atacar o irmão, atacar o pai, a mãe, a sociedade, atacar quem for, quem tiver que ser, em função dos seus objetivos, assegurando acima de tudo que é sim um homem reto e uma criatura digna de ser seguida e digna de ser escutada. E o que são? Quem são esses homens? Quem somos nós que fazemos isso? Falsos profetas. Quando ele faz a referência aqui a profetas, ele não quer dizer estritamente para a gente interpretar o beabá que todos nós já conhecemos. Não, olha, é para a gente ter cuidado, não acreditar em tudo que dizem. Do ponto de vista do espiritismo, nem todo espírito que se apresenta é um portador de boas notícias da espiritualidade, às vezes é um espírito embusteiro. Todas essas assertivas todos nós já conhecemos, porque não há nada que não haja aqui entre nós que não se tenha também no plano espiritual. Então, entre nós existem pessoas mentirosas? Existem. Existem seres humanos embusteiros? Existem. Enganadores? Existem. Então, por que não há de ter no plano espiritual? Porque a diferença entre aqui e lá, no que diz respeito à individualidade e à inteligência, é só a casca. É só a casca. Abandonei o corpo físico, não me tornei bonzinho, nem se abriam aquelas asas que se abrem nos seriados e eu saí voando, não. Tampouco caí num buraco e quando olhei estava carregando um pá de chifre, que eu não sei nem de onde saiu essa história de pá de chifre e rabo, essa criação mítica. Mas bem, o que a gente precisa entender, e aí eu vou fazer uma pequena leitura, é que o exercício que nós vamos fazer aqui a título de reflexão é totalmente diferente. O convencional todos nós já sabemos. Observe os frutos da árvore a fim de saber se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. Se tu tens uma árvore que dá maus frutos, essa árvore também é má. Ou seja, na prática, se uma pessoa fala uma coisa e se comporta de uma maneira diferente, então você tem que observar qual é a natureza do comportamento dela. O comportamento dela não é bom, ela pode ser um mágico com as palavras, ela pode ser maravilhosa de se ouvir. Se por trás das palavras, da retórica, o comportamento não justificar, ela pereceu. Ela pereceu. E pereceu num grau de responsabilidade muito maior. Por quê? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. A maioria das pessoas que tem a condição de, utilizando a palavra, as relações, ela tem a condição de falar para o outro e influenciar o outro, tendo a consciência disso e fazendo isso deliberadamente, fazendo uso do conhecimento que tem, da oportunidade que tem, não só de desenvolver a linguagem, que é na verdade a comunicação é uma arte. Todos nós podemos falar, mas nem todos conseguimos a comunicação que a gente deseja. Por isso que a gente tem tantos conflitos na comunidade e na sociedade. Às vezes é a maneira de falar, né? É uma arte, você falar e as pessoas absorverem, pararem para lhe escutar. As pessoas que têm essa capacidade, têm a capacidade de influência, têm a capacidade de sugestionar o outro, seja qual for a maneira de interação, onde você, eu costumo dizer, dispara palavras. E por que eu digo dispara? Porque o potencial lesivo das palavras, no seu estampido, tem muito mais força, ou a mesma força de uma arma de fogo, sendo que com uma diferença. O projétil de arma de fogo para, e a palavra não. A palavra tem uma capacidade e um potencial, e aí quando eu falo em palavra, entendam, eu estou falando de comunicação. Comunicação. Pode ser a palavra falada, simbólica, o gesto, o olhar. Eu tenho diversas formas de comunicar, né? Um simples gesto de reprovação, eu posso influenciar um grupo ou agredir outro. Se eu tiver uma posição de liderança, por exemplo, vivendo em tempos de preconceito, eu posso olhar para uma pessoa, baixar a cabeça e fazer.
daqui a pouco tem uma briga, com um simples gesto de reprovação. Então a palavra nesse sentido, intercâmbio, comunicação. E aí nesse sentido, quem tem a capacidade, todos nós temos, alguns têm uma capacidade mais amplificada das relações sociais, outros têm uma capacidade menor, mas não é dizer a capacidade no sentido porque não pode, é porque o seu círculo ali de influência é menor, mas sempre você exerce influência em relação a alguém, seja um filho, seja um vizinho, seja um desconhecido que parou para lhe ouvir. Sabe aquela história de botar a pulga atrás da orelha? Botar a pulga atrás da orelha? Então, imagine a seguinte situação: alguém se dirigiu a um consultório médico para fazer um exame sobre um pretenso problema que pode ter aparecido. E aí, essa pessoa ainda não está nervosa e ela se dirige para uma pessoa que está lá, e aquela pessoa pega, reconhece aquele exame e ela pode agir de duas maneiras. Vamos imaginar que o resultado daquele exame pode dar uma interpretação que vai precisar aprofundar os exames para saber se ela tem, por exemplo, um linfoma, um câncer ou não. E aí eu posso pegar esse exame e dizer: não, deixa eu dar uma olhadinha aqui, querido. Tá um novo. Olha, peça seu médico para fazer mais exames, viu? Dê uma olhadinha, viu? Peça seu médico. Você já procurou uma segunda opinião? Eu posso pegar esse mesmo papel e dizer a essa criatura: querida, precisa dar uma examinada. Mas olha, não tem nada que não tenha jeito. Sempre vai haver um jeito. Olha, ainda que eu esteja, digamos assim, triste com o que eu vi ali, eu não estou deixando de comunicar para ela, mas eu estou comunicando de uma maneira diferente. E aí eu posso deixar essa criatura sair dali totalmente pirada, angustiada, nervosa, ou eu posso deixar aquela criatura sair dali já com um embasamento, já com, vamos dizer, um banho balsâmico de fé. Porque no momento que ela confirmar, ela vai dizer: mas aquela criatura, ela falou com uma tranquilidade tão grande, com uma fé tão grande, meu Deus do céu, eu acho que vai dar tudo certo. Ou eu posso pirar ela direto: você está morto, sai daqui, não gasta mais dinheiro não, você está lá. Então assim, vejam como é a questão da comunicação, tá? Vamos aqui ler um pouquinho. Os falsos profetas. Se vos disserem: o Cristo está aqui, não vales, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse: reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Prestem bem atenção. São as obras o que deveis examinar. Ele está trabalhando aqui sob a perspectiva de você ser objetivo. Ou seja, em torno de uma informação você pode ter um monte de lixo. Então tem calma. Afasta, espalha, olha bem direitinho para poder classificar. E classifica ponderando acima de tudo. Porque tem uma ponderação em qualquer texto que você for ler bíblico, é necessário ter uma ponderação. E porque é muito simples. É regra de interpretação, texto e contexto. Não se pode pegar um texto que foi escrito há 2.000 anos atrás e você pega esse texto e você considerar naquela situação a letra da lei, ou a letra das palavras, ou o J, como diriam em cada palavra, não tem sentido, porque a situação, a maneira, a forma como as pessoas se comportavam
totalmente diferentes. Então a gente tem que ponderar a própria interpretação que nós temos espírita, que está aqui consagrada na codificação. É preciso que em determinados momentos você pare, porque nós temos obras de 1844, 1845. Então, opa, espera lá, vamos com calma, texto com texto. A vida que a gente está levando aqui não foi a vida que nossos avós levaram. E dados os acontecimentos como a sociedade se comporta, tem se comportado sobre os seus diversos aspectos positivos, vamos lá, vamos levar. Quando a gente fala de tecnologia, ela pode ser mal usada? Pode, mas ela em si é má? Não, ela é um instrumento. Então, se eu usar ela por bem, quanta coisa legal não pode acontecer? Quem é que imaginou, há 2 anos atrás, 2 anos atrás, 24 meses, que a gente poderia estar aqui, nessa casa espírita, falando, e nesse momento que a gente está falando, a gente tem gente de vários países, de várias localidades do nosso país, que estão assistindo ou que poderão assistir quando os meninos, os trabalhadores da casa, postarem esse vídeo lá. Quem que imaginou? Nunca. Na minha infância, predominantemente católica, eu caminhava, quando chegava na calçada da casa espírita, que o pessoal acendia a luzinha para dar o passo, eu atravessava para o outro lado para a luz não bater em mim. Eu achava aquilo estranho. Eu disse, que negócio é isso com a luz acesa azul aí? Aí eu cruzava para o outro lado. Hoje, não obstante você tenha crença ou não espírita, você seja um simpatizante ou pelo menos um não resistente, você poderá se deparar, como eu vinha conversando com a trabalhadora da casa, você poderá se deparar com um médico que diz assim para você, olha, para você eu vou prescrever uma terapia baseada na cromatografia. Aí você, o que é isso? Você vai entrar numa salinha, o camarada está com umas pedrinhas e elas vão furtar cores diferentes para fazer aplicações no seu corpo. Quem está falando é a ciência. Não é nem o irmão que está lá praticando a modalidade espiritualista dele no candomblé ou na umbanda, nem o irmão que está na casa espírita que está dizendo. É a ciência que, por enquanto, bichinha, só chegou a essa concepção que pode utilizar na cromatografia. Mas vamos mais lá frente, quem foi que imaginou há 100 anos atrás que com laser eu ia lá no Teornim e resolvi o problema da pedrinha? Não faz muito tempo, eu não tenho nesse corpo a idade tão avançada, mas na época que eu fiz a minha cirurgia, eu tenho um corte do tamanho do mundo, parece que eu tive um bebê pelas costas, de um lado para o outro. Quer dizer, esse negócio do laserzinho não tem tanto tempo assim, né? Não tem tanto tempo assim. Então, é como se fosse uma cortina que vai aos pouquinhos abrindo. Outras coisas também nós acumulamos e estamos desenvolvendo de bom, mas tem muita coisa que é preciso refletir, mas refletir para si. Porque pense numa coisa que nós, espíritos aqui da Terra, temos de rápido. Eu acho que em outra vivência todos nós éramos do faroeste, porque para apontar alguma coisa para o outro, a gente tem uma facilidade, uma habilidade, aponta, gira e ainda sobra. Porque, gente, no atual estado que nós temos, no atual contexto que nós temos, não tem nada mais que se aplique para nós do que assim, e olhar a farpa que está no olho do teu irmão, mas primeiro tira, vamos utilizar uma linguagem bem simbólica, o tijolo que está no teu olho. O tijolo que está no teu olho. É por isso que a gente tratou de trabalhar com a lição dos falsos profetas sob uma perspectiva totalmente diferente. Totalmente diferente, porque lhes digo de coração, eu fiquei tremendamente triste assistindo a sociedade em si. E aí eu volto a dizer, não tem nenhum debruçamento aqui político, filosófico, ideológico, político, seja lá o que for. Não, foi olhando
Não basta mais desejar algo, não basta mais querer uma nova opção, eu preciso me sobrepor ao outro, eu preciso machucar o outro, eu preciso vencer o outro. Mas como é que é um negócio desse? Como é que é um negócio desse? E aí, assim, somos nós falsos profetas. Somos nós falsos profetas. Para alguém a gente profetiza. Profetizar não é só falar, olha, profeta é aquele que vem para anunciar a boa nova que está no futuro. Não, o profeta é aquele que fala assim da boa nova, ele fala assim sobre alguma predileção que ele tiver, mas ele dá o exemplo. Então, a gente está profetizando no dia a dia. E por isso que a gente precisa ter o coração aberto para dizer assim, ó, eu preciso me treinar para conseguir o espaço de 5 segundos entre o que se processa na minha cabeça e o que se passa pelo meu coração, até que se transfira aos meus movimentos. Pensar, sentir e agir. Eu não sei que necessidade é essa que nós temos de responder ou de atacar. É um grau de orgulho tremendo em que nós estamos atolados. É um grau de orgulho tremendo. E aí a gente precisa refletir. Seguindo aqui, assim disse o Cristo, e assim está registrado na interpretação, nas instruções dos Espíritos quanto aos falsos profetas. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Ou seja, o que é que a gente faz? Ah, eu sou espírita. Tá, você é espírita. Minha Nossa Senhora. Fazer como uma vizinha. Valei-me Jesus. Se não fosse. Ah, não, porque eu faço caridade. Porque assim. Minha Nossa Senhora. Como é melhor nem falar, porque a vergonha é maior. Porque se a gente trabalhar com a premissa, a quem muito é dado, muito será cobrado, a gente tem que trabalhar com a premissa inversa. A quem não é dado tanto, não vai ser cobrado tanto. E por quê? Porque não se conhece tanto. A partir do momento que eu passo a conhecer, eu passo a ter responsabilidade. Quando eu passo a ter responsabilidade, eu não posso dizer, não, eu não sabia. Isso é como um médico, né? É como um médico, vamos pensar aí, é como um psiquiatra, que ele entra num determinado grupo, se senta aqui, e de repente ele percebe uma pessoa ao lado, que está falando, e que está com um comportamento, e ele começa a conversar com essa pessoa, e ele avalia que aquela pessoa está num grau de sofrimento, que ela pode tirar a própria vida aí na frente. E ele levanta e vai embora. De quem é que vai ser cobrado mais? De nós outros que estávamos aqui e não tinham toda a compreensão técnica? Ou dele? É óbvio que é dele. Sabe por quê? Porque é aquilo que a gente chama de posição de garante, ou seja, posição de responsabilidade diferente. É a posição do policial, quando recebe a prerrogativa de usar armas e etc. Ele tem posição de garante, ou seja, acontecendo um crime, a todo mundo é dado o direito de correr. A ele é dado o direito de correr se ele vê que a vida dele está em risco. Mas se a vida dele não estiver em risco, é a obrigação dele, esteja ele vestido ostensivamente ou não. O médico e por aí vai. São as chamadas posições de garante. Mas a nossa posição de garante enquanto ser humano é de garantir o mínimo em relação ao próximo. É interessante. E o mínimo em relação ao próximo é muito sofrido de se garantir, porque o Cristo disse o que era. Inclusive arrematou dizendo assim: está aí resumido toda a lei e todo jota. E o que foi que ele disse? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Como corolário disso,
Eu posso afirmar para vocês, diante do Evangelho segundo os Espíritos, que até quando se refere ao inimigo, os Espíritos foram equilibrados a dizer que é possível sim amar. E aí a gente pode indagar, inclusive indagar, como é que se ama o assassino do teu próprio filho? Os Espíritos, você está lá. Não é assim não. O amor tem uma concepção muito maior do que você está pensando. Você só não precisa ter para com ele ódio, raiva nem desejo de vingança. Você já está amando, porque você abriu mão de querer pagar na mesma moeda. E quando você fez isso, você foi benevolente para com ele. É fácil dizer. É claro que é fácil dizer para nós, mas a gente tem que se esforçar para fazer, porque o Cristo lá em cima, pendurado, fustigado, sangrado, humilhado, tomou uma estocada numa lança, tomou uma bucha de vinagre, água e fel, quando pediu água no rosto, e ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas eu não sou o Cristo não sou eu, e todos nós sabemos, e ele sabia, ele só dizia o seguinte: a cada um de vós cabe, pega a tua cruz e me segue, porque eu sou o caminho e a verdade. Quem quer ir ao Pai não vai senão por mim. O que é que ele estava dizendo? Siga, tente, você vai cair, levanta também, você vai tropeçar, ninguém se torna angelical de uma hora para outra. Gandhi é um nome magnífico. Uma das maiores reflexões de Gandhi foi num momento de insensatez. Gandhi, instituidor da resistência pacífica, onde os seguidores de Gandhi apanhavam, mas não reagiam. Apanhavam, mas não reagiam. Apanhavam, e esse movimento, chamado resistência pacífica, foi projetado para o mundo inteiro. Gandhi teve um momento de insight negativo, onde, dado a rigidez como era o sistema, e machista como era o sistema lá de relações entre homens e mulheres, Gandhi determinou que a esposa fizesse algo, ela se negou a fazer e ele agrediu. E depois ele teve um insight, porque ele disse: o que é isso? Não justifica a minha cultura, a forma como nós somos criados, não justifica eu agredir minha mulher. Então, assim, todos nós caímos, levantamos. O que é preciso, e assim, o que eu tenho ponderado bastante para mim, especialmente, porque assim, cada um paga a sua conta, minha gente. Cada um paga a sua conta. Não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem irmã, não tem ninguém que vá pagar a conta por ti. Ninguém, mas absolutamente ninguém. O primeiro tribunal que você vai enfrentar não tem uma cadeira lá do alto, com alguém que bate um martelo. É a sua própria consciência. E rogue a Deus para que você comece a sentir os efeitos da reprovação da consciência agora. E, se possível, logo depois que você fizer uma besteira, que dá para você emendar ali. Porque cada vez que você faz uma besteira e começa a sentir algo de ruim, significa que você está melhorando. Quando você faz a besteira, como diz a história, arregala os olhos e segue em frente como se nada tivesse acontecido, é porque você está muito mais distante, você não está só cego, você está surdo, mudo, cego e louco. Então, assim, a gente precisa refletir. Por quê? Porque as obras a que ele se refere e os profetas a que ele se refere nessa concepção sobre a qual nós estamos discutindo é o nosso comportamento e o que é que a gente está profetizando, o que é que a gente está ensinando com as nossas ações. Não adianta, gente, depois nós, meu Deus, meu Deus. Então, é um momento em que a gente precisa refletir, porque não há argumento. Tudo na lógica divina é ponderado. E por que é ponderado? Porque Deus é justo. Se Deus fosse implacável, não seria Deus. É por isso que eu disse texto e contexto.
porque quando a gente lê aqui, é assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor e a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Ótimo. Mas se de repente aqueles a quem ele se refere, e aqui nós tomamos na acepção de nós, não tivermos sido tão bons desde o início, quer dizer que se a gente vier a produzir um fruto bom agora, não serve mais? Que é isso? Não tem lógica. Pedro, quando indagou o Cristo, porque o Cristo estava chamando o publicano, me segue, Mateus. Pedro disse: mestre, peraí, esse homem trabalha para os romanos, retira de quem não tem para os romanos, é um traidor do próprio povo, né? Goza de privilégios sobre a miséria, o choro e o sangue alheio. O mestre deu um exemplo fenomenal e narrou a seguinte parábola para que Pedro entendesse que, chegando ao Sinédrio, estava lá um dos homens da lei que ao final do dia voltava-se para Deus e dizia assim: meu Deus, eu te agradeço pelo homem bom que sou, por me manter um homem limpo e reto, por fazer a doação 2 vezes por tanto, por jejuar tantas vezes por semana e por ser esse homem bom que eu sou. Do outro lado, um publicano de cabeça baixa chorava humildemente, dizendo: me perdoa, meu Deus, me perdoa pelo que faço, eu só peço perdão. E o próprio Cristo indaga: qual desses homens teve maior valor aos olhos de Deus? Ora, muito simples. O que é que o publicano precisava? De alguém que resgatasse. Significa dizer que o nosso histórico de malfeitorias não vai nos condenar, desde que nós comecemos a exercitar as benfeitorias. As benfeitorias. O que nós não podemos ser irrevogáveis no sentido de achar que podemos afirmar que estamos certos, e minha opinião é sim, e eu sou assado. Companheiro, você tem todo o direito de ter sua opinião. Agora, a lei mais simples, que é essa lei que rege a nossa sociedade, cuja lógica é a dos homens, é cheia de buraco. A lei é tão cheia de buraco, tão cheia de falhas, que a gente precisa de um capítulo na própria legislação que fala das lacunas da lei. Quando houver lacunas, o que é que eu faço? Então a gente já reconhece por antecedência que o processo é falho e tem que estudar quando houver conflito de norma ou buraco na norma. Mas as leis naturais são muito simples, as leis divinas. É por isso que o Cristo resumiu: faz para o próximo, ama o teu próximo, não a ti mesmo. E como é que isso é na prática? Na prática você pensa assim: ora, se eu fosse fazer isso que eu quero fazer com ele, eu gostaria se fosse feito dele para mim? Não, então eu não faço. E aí eu vou pegar um só exemplo, que a gente já está finalizando, que eu acho importantíssimo. Volto a dizer, nosso objetivo aqui é classificar, não classificar, mas é refletir sobre falsos profetas, bons profetas, à luz do autoexame. Porque é muito fácil eu taxar o outro, estudar o outro. É uma maravilha. É uma maravilha.
eu dizia assim, ó, alto, baixo, feio, faz isso, via assim, via assado. Agora eu dizia assim, ó, pense num cabinha, sepulcro caiado sou eu, bonito que só menino novo, mas por dentro cheio de podridão. Eu penso assim, eu tenho inveja disso, se eu pudesse eu fazia isso, eu faço isso e faço aquilo, e eu guardo aquilo tudo, e por fora eu estou bonito, branquinho, cheio de honra na camisa, arrumadinho, dizendo, ó, Senhor, Senhor. Mas é uma coisa tão simples, porque o que é que eu possa fazer que aquele que me criou não conheça que eu esteja fazendo? Está no meu coração. Ele está no meu coração, ele conhece tudo. Mas tem uma coisa fabulosa dele, por isso que ele é Deus. Ele é capaz de perdoar. E como dizia o velho Chico, olha, você não pode voltar atrás e apagar. Perdoar não é esquecer. Esquecer se chama amnésia. Porque se perdoar fosse esquecer, a gente quando passa de um processo para o outro, no processo de reencarnação, a gente sabe que são reativadas as lembranças que estão no nosso inconsciente quando a gente volta para o espírito, gradativamente, de maneira equilibrada. E ao reencarnarmos, essas lembranças são arquivadas, porque senão nós não teríamos condição de desenvolver o que a gente tem para desenvolver. Já pensou? Vamos imaginar que eu tenho a vida da minha mãe, aí está lá eu sabendo que minha mãe agora é minha mãe de novo, e eu com minha mãe, eu não ia ser natural nunca. É muito fácil, sob pressão, eu agir, né? É muito fácil. É como se tivesse uma pessoa aqui, e aí eu derrubasse um objeto dela e quebrasse, aí eu rapidamente arrumasse, emendasse, botasse ali. Aí qual é a primeira coisa que eu faço? A pessoa chega e fala, rapaz, meu celular quebrou. Eu digo, não, mas não se aperrei não, isso é um bem material tão besta. Isso, olha, isso não vale nada não. Não se aperrei não. Eu de repente me torno tão, né, pessoa tão boa. Mas é por quê? É porque eu tenho consciência do que eu fiz. É porque eu tenho consciência do que eu fiz, eu tenho medo de arrecadar o que eu plantei. Eu tenho medo de assumir a responsabilidade. Então, na benevolência divina, Deus vai lá e arquiva aquilo ali. Mas hoje a gente fica latejando, o espírito fica latejando em relação às experiências que teve. E muitas vezes a gente faz coisas que não são boas e o arrependimento é muito mais feroz conosco. Por quê? Porque a gente é reincidente. E aí a gente não entende, mas rapaz, fulano tem que ir embora, eu vou fazer uma beirinha, fico doidinho. Então, para a gente concluir, a reflexão que eu queria fazer, ela passa por uma história que vocês devem conhecer. Me perdoe se eu errei o nome do filósofo, Sócrates. Os três crios, ou as três peneiras, como se fala. Eu peço a devida vênia, o perdão caso eu errei o nome, porque às vezes a gente confunde. Mas bem, narra que foram levar até ele, o filósofo que de fato constitui essa passagem na história, uma determinada pessoa foi levar uma informação. E aí ele chamou ele meio alvoroçado. Ele disse, pô, não, isso eu tenho uma informação importantíssima para te contar. E aí, de imediato, ele disse, espera lá, se você me contar, vamos avaliar algumas coisas. E foi basicamente assim, tá, gente? Ele pergunta, essa informação em si, olhando só para a informação, em si, ela é boa? Em si. Não é não, mas levando em consideração isso não. Esqueça o levando em consideração. Vamos olhar. Em si. Que eu posso olhar para esse celular, alguém dizer assim, esse celular em si é bom? E eu responder, não, porque aqui tem internet, meu menino pode acessar e ver coisa de mulher pelada. Mas peraí, isso aí é o uso, circunstância. Eu estou falando do celular. Em si, ele não é bom nem é ruim, depende do uso que se dá. Então, quando levaram a informação, o filósofo disse, olha, a informação em si ela é boa?
Não estou entendendo. Ela produz efeito positivo se você levar o negativo? Só positivo não. Tudo bem. Mas para a pessoa para quem você vai levar a informação, vai ajudar em alguma coisa? Ela vai somar? Ela vai favorecer? A pessoa com sua cabeça, se for analisar direitinho, não. Agora, para terminar, o fato de você transmitir essa mensagem para mim ou para você vai fazer algum bem? Não necessariamente. Aí ele delicadamente disse: então cala-se e vai embora. Se ela em si não presta, para o destinatário não presta para você que profere, nem para mim que escute, cala a boca e joga essa informação fora. Eu não tenho interesse em mim saber. Não vai valer nem para mim, nem para ninguém. Então eu acho que de tudo que foi falado para o nosso contexto, eu não poderia falar do Evangelho sem contextualizar. Era como se eu estivesse mascarando uma realidade, quando na verdade a espiritualidade quer sim que nós contextualizamos sem nos posicionar inclinando-se para um lado ou para o outro. Quer sim uma inclinação à luz do Evangelho. Eu acho que o de melhor que se trouxe para essa noite foi justamente essa última passagem. Vamos pensar e vamos ajudar as pessoas a pensarem. Não influenciando, não conduzindo, não articulando, não manipulando, mas dizendo assim, considere o que é melhor para você, sem que isso necessariamente atinja o outro. E o resto, deixa a vida prosseguir. E rezemos nós para que o nosso destino social, o nosso destino enquanto nação, enquanto pátria, enquanto família, enquanto cidadão, enquanto cidadã, e acima de tudo, o que mais, confesso, me deixa temoroso, enquanto ser humano esteja assegurado dentro do grau de dignidade que é necessário ter. Porque se a nossa preocupação ficasse em torno de nós, era muito fácil. Qual é a expectativa máxima de vida que tem um mais novo aqui? Muito pouco diante da escala que é uma existência. 100 anos? 120 anos? Mas e os nossos filhos? E os netos? Nossos bisnetos? Será? Será o que será? Então que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, nos permita exercitar esse exame dos falsos profetas, dos profetas que fazem boas obras, à luz da nossa consciência em relação a cada um de nós. Eu tenho certeza absoluta, se a gente conseguir identificar se nós estamos sendo bons ou maus profetas, já basta. O mundo vai ser bem melhor. Bem melhor. Né? Que nosso Senhor Jesus Cristo e a espiritualidade que conduz os trabalhos nessa casa nos abençoe hoje e sempre.